Pai, agradecido em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, Senhor, irmão Sérgio, Deus abençoe a vida do Senhor, irmão, de forma poderosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Despertamento que do alto desceu, chamando as igrejas com santo fervor. Paz do Senhor, minha irmã amada, nossa irmã Delfina, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Sérgio, a paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, irmã Enilda Reis, glória a Jesus. Nossa irmã Leia também, em nome de Jesus. Glória. De muitos lares, tradições e nações, chamou o Espírito um só coração. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Batistas, irmãos, metodistas também, em bom sucesso tornaram-se um só bem. Glória a Deus. Santa doutrina guardamos com zelo. Nossa irmã Léa, graça e paz. É nosso modelo. Obra da restauração também assistindo, participando. Deus abençoe a vida dos amados, em nome de Jesus. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Nossa irmã Nicéia Miranda, Deus abençoe a sua vida, minha amada. Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias é o teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que renova o coração. Aleluia. Ceia com pão que não viu. Glórias é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Leia Matos. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu. Vamos estar começando em nome de Jesus. Glória a Deus.
és poderoso, Senhor Jesus Cristo. Nosso amado pastor Manuel Messias, Deus abençoe. Nossa irmã Eliane Moraes, João Bento, Deus abençoe. Nosso pastor Orley Batista. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O glórias é o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a amada igreja com gloriosa, eterna e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar assim, amados, dando início, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus desde já pela vida de todos. Glórias é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, queridos? Todos estão me ouvindo bem? Glórias é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Eliane Moraes, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entrar, amados. Mais uma vez, eu quero bem dizer, engrandecer esse Deus, que Ele é infinitamente poderoso a fazer mais do que merecemos. Neste momento, queremos entrar no momento de oração para assim darmos início, a esse clamor do meio-dia. Logo após, vamos estar louvando a Deus. Desde já eu quero deixar a paz da igreja aqui de Camaçari. Minha esposa, ela não vai poder participar, que ela está meio ausentada em alguns afazeres. Glórias é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, queridos? Para mim é novo essa questão. Eu estou tentando um pouco de dificuldade, mas a Bíblia diz que o fim das coisas, na verdade, é melhor do que o começo delas, né? Então, desde já, os irmãos estão me ouvindo bem. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo aí. A gente está dando início aí a esse trabalho. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando ao nosso Deus, irmão. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai estar dando início ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Deus Salvador, aqui adentramos perante a Tua presença neste momento, Senhor. Desde já para bendizer, engrandecer, enaltecer e glorificar o Teu santo nome. Queremos nesta hora, no nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, assim bendizendo o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Eu quero nesta hora, no nome de Jesus, te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Mas neste momento eu quero adentrar perante a Tua presença para bendizer, engrandecer, enaltecer o Teu santo nome. Nesta hora eu te peço a Tua primazia sobre a minha vida, sobre a vida por glória. Toma a direção, Pai, toma o controle, Deus, de tudo que será feito, de tudo que será ministrado. Pai Santo, de tudo que será falado nesse dia no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui eu te apresento a cada vida aqui presente, aqui eu te apresento, Senhor, a vida de cada pessoa que está assim participando, todos aqueles, meu Deus Pai, que têm se colocado assim, meu Deus Pai, perante a Tua presença para a glorificação do Teu nome. Nesta hora, Deus, apresentando as suas causas, apresentando as suas petições, apresentando, Deus Pai, os seus propósitos perante o nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz que há um poder na concordância quando nos reunimos em Teu nome, Jesus, clamamos, Senhor, meu Deus Pai, é o Deus que faz muitas coisas. Então, nesta hora, que todo impedimento, Deus, ele venha cair por terra. Deus Pai, que todo embaraço, Senhor, o Senhor venha desfazer. Toma, Deus Pai, a direção do início, toma a direção do meio e toma a direção do término, Senhor, para que tudo que seja feito seja para a Tua glória, seja para a exaltação do Teu nome. Eu quero nesta hora te agradecer, Senhor. Deus, por estar aqui, pela vida de cada pessoa presente. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma a direção de tudo e de todas as coisas que serão feitas, meu Deus Pai, neste lugar, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria também estar adorando ao Senhor aqui, nessa manhã, com louvor. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com os irmãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Play by USB Drive.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar louvando um louvor aqui, irmãos. O Glória está louvando um louvor aqui juntamente com os amados. Desde já eu quero pedir perdão aos irmãos, mas vai dar tudo certo, amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está louvando aqui o nome do Senhor Jesus Cristo. O Glória. Levante a mão assim porque o Espírito Santo está procurando alguém que queira. Oh, aleluia. Aleluia. Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. E usa-me, usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Quem está aqui para adorar, levante a mão mais alto. Os meus pés não são mais meus pés, são os teus, Senhor. E ao teu querer eu vos entrego como um veículo. Senhor, São os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Usa os meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. eu quero que você cantar. E usa-me, Assim, ó. usa-me, Senhor. Se os meus pés, Se os meus pés te servem, usa-me. você, Usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui.
Levante a sua mão e diga alguma coisa para Deus nessa noite. Minha voz não são mais minhas. Se você quer que Ele te use, Senhor, o Espírito Santo de Deus está falando contigo aí. ao que eu querer, eu vos entrego como instrumento de amor. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Sem coragem, cante. Chame minha voz e eu falarei as nações de adorar. Puxa minha voz e falarei de ti, por onde eu passar. Aí você canta. E usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. E usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse louvor, irmãos, é um louvor, ele fala muito ao meu coração. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele falará também ao coração dos irmãos. Eu vou estar fazendo a leitura de um texto bíblico. Agora, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após a leitura desse texto bíblico, a gente vai estar falando um pouco. Glórias é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a palavra. E desde já vamos estar entrando no primeiro momento de intercessão, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado mais e mais sobre as nossas vidas. Livro de 2 Crônicas, do seu capítulo 20. Vamos estar fazendo a leitura a partir do verso 1 a seguir. Glórias é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 a seguir. Tem como título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. No versos 1 diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos moabitas, vieram a pelejar contra Josafá. E então vieram alguns dele avisar a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon e Tamar, que é de Ens de Zedi. E então Josafá o temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo em todo o Judá. Glória a Deus. E Judá ajuntou-se, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Judá ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor, e também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé para a congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse-lhe: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos.
e da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, nós não lançaste tu fora os moradores desta terra, e diante do teu povo de Israel, não deste da semente de Abraão, o teu amigo para sempre? E habitarão nela e edificarão nela santuários em teu nome, dizendo, e algum mal nos sobreveio, a espada, juízo, peste e fome, e nos apresentamos diante desta casa. E diante de ti, pois, o teu nome, esta casa, clamamos a ti a nossa angústia, e tu ouviu e nos livrara. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e de Moabe, e das montanhosas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só um momento aqui, amado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A terra do Egito, mas deles desviaram e não destruíram. Eis que não dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que os fizeste herdar. No verso 12 ele diz, Deus nosso, porventura não julgará, porque nós não há de forçar perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós os que fazeremos. Porém, nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá está de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Bearias, filho de Jeziel, filho de Matanias, os levitas, dos filhos de Asaf. Jaziel disse, dai ouvido todo o Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, que vos diz, não temáveis, e nem assusteis por causa desta grande multidão, porque pelejaram não a vós, senão a Deus. E amanhã descerei contra eles, e eis que saberão a ladeira de Ziz, e os acheis ao fim do vale, diante de todo o deserto de Jeriel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parais e estais. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estamos diante de um texto. A Bíblia diz que Josafá e toda a tribo de Judá, ela estava, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ela estava cercada. A Bíblia diz que ela estava cercada por uma multidão grandiosa. O texto diz que Josafá, ao saber da nação inimiga, nas três maiores potências, ela simplesmente cerca todo Judá, e ali Josafá, a saber da violência daquelas nações, ele simplesmente o teme. Mas o interessante é que Salmo 121 diz assim, o salmista disse, eu elevo meus olhos para o monte, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Josafá, ele olha para Deus no versículo 12. Mediante toda a cidade está sitiada, mediante toda cidade estiver cercada, para assim envergonhar, para assim destruir.
para se afrontar o povo de Deus. Nas nossas vidas, muitas vezes também não é diferente, irmão. Muitas vezes o inimigo, ele se materializa de várias formas. Muitas vezes, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor, ele é glorificado. Muitas vezes, a gente é deparado com algumas situações a qual faz com que a gente, de uma certa forma, venha temer. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, quando Davi estava ali, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo, ao levar a mantimenta para os seus irmãos, a nação de Israel, ela estava tipo acuada, com medo dos gigantes. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que, o Davi, vendo aquilo ali, ele disse: quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? A Bíblia diz que quando Davi se depara com os gigantes, ele tem na sua subconsciência que o Deus a qual nós servimos, ele é maior do que qualquer gigante, maior do que qualquer situação. Muitas vezes estamos cercados. Essa afronta do inimigo, ela vem numa forma de uma sentença, ela vem muitas vezes na forma de uma enfermidade, muitas vezes uma escassez, mas de um problema aos nossos olhos muito grande, além da gente, mas servimos um Deus que está além do nosso problema. A questão é para onde nós estamos olhando no momento da dificuldade. No momento que recebemos uma sentença, no momento que a enfermidade bate a porta, no momento a qual uma causa aos nossos olhos é impossível, para onde nós estamos olhando? A palavra de Deus diz que Satanás, ele cria situações nas nossas vidas, e às vezes as diversidades, elas vêm sobre as nossas vidas para nos apavorar, para fazer com que a gente perca nosso foco, para que a gente tire o nosso olhar do céu. Josafá, ele olha no verso 2, ele diz, na oração de Josafá, ele apresentou toda a situação para Deus, bem como seus temores, e o texto vai dizer no versículo: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. A Bíblia diz que Josafá, nossos olhares estão postos em ti. Josafá, ele declara: Senhor, nossos olhos estão em ti. Todavia, Josafá, ele entende que nenhuma nação inimiga, nenhum poder é um poder maior do que o próprio Deus. E no momento da adversidade, Josafá nos ensina a olhar para o céu. O salmista diz: eu levo meus olhos para o monte, porque, Salmo 121, porque de lá vem o meu socorro, que fez os céus e a terra. Eu não sei o que é que tem nos parado, eu não sei o que é que tem te assombrado, eu não sei o que tem tirado o seu sono, mas Deus, nesta tarde, ele te convida a olhar para o céu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te convida, nos convida a olhar para o nosso socorro bem presente, na angústia a qual não temeremos mal algum. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Josafá ele faz é olhar para Deus. Nossos olhos, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo, está fito em ti. A nossa fé está em ti. A nossa fé está abalada em ti. A nossa fé está enraizada em ti. Glórias é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor nos chamou, louvado e engrandecido o nome do nosso Deus, a Bíblia diz que Deus não prometeu que a gente não viesse passar por alguma adversidade. O Senhor, ele fala, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo, que no mundo, aleluia, nós teríamos aflição, mas que nós deveria ter fé. Isaías diz que é necessário que a gente venha passar pelas diversidades, mas a gente vem entender que Deus ele vai estar conosco em todas as áreas, em todas as situações das nossas vidas.
Jesus disse: eu jamais deixarei vocês sós. A segunda coisa que aprendemos nesse texto, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira foi que Josafá, mediante a afronta, mediante a situação, ele olha para Deus. Ele diz: Senhor, nossos olhos estão. Ele convoca o povo. A segunda, ele convoca o povo a buscar a Deus. Ele busca socorro de Deus. A Bíblia diz que Neemias se decompara com a notícia dos muros de Jerusalém destruído. O cenário de dor, de miséria, né, de destruição. Mas quando Neemias, ele ouve tais coisas, a Bíblia diz que Neemias, ele sai, ele procura um lugar, e ali ele senta, lamenta, chora, e ele busca de Deus solução. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, a Bíblia diz que não há causa impossível que Deus ele não possa fazer sobre as nossas vidas. O interessante é que Neemias, ele vai buscar aquele que pode resolver. Jesus disse: lança sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, tudo que você está passando, lança sobre ele, apresenta a ele, fala com ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é fiel para assim cumprir. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Para cumprir com tudo aquilo que ele tem prometido. E é necessário que no momento da nossa adversidade, a gente venha apresentar perante o Senhor, porque Deus, ele tem, né, uma promessa, né, de vida para nossas vidas. Então, a Bíblia diz que Josafá, ele vai buscar a Deus. Interessante que muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas, a gente busca todos os recursos, mas deixamos de buscar o Senhor. Então ele disse no versículo 14 até: então veio o Espírito do Senhor. Quando Josafá terminou a sua oração, o Espírito do Senhor veio sobre o povo, e todos que estavam antes amedrontados como a igreja, né, eles foram confortados pelo Espírito Santo de Deus. Na medida que a gente busca o Senhor como solução das nossas vidas, ele vai responder, irmão. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que aprendemos nesse texto é que Josafá, ele disse: Senhor, nossa fé está fitada em Ti. Nossos olhos estão em Ti. Sabemos que tudo é possível aquele que crê. A segunda, ele vai buscar recursos, vai buscar o socorro de Deus. A Bíblia diz que as mãos do nosso Deus, ela nunca vai estar fechada, ela nunca vai estar encolhida, que não possa estender para nos resgatar. E o ouvido do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que ele nunca vai estar tapado, a que eles não possam ouvir um clamor sincero da tua igreja. A Bíblia diz: louvado e exaltado, clamar-te a mim e responder-te-ei. Mas o Senhor disse: buscar-me e me achareis, como me buscardes de todo o vosso coração. É necessário que a gente busque o Senhor com toda a nossa intensidade. E seja uma busca acreditando que Deus, ele vai prover todas as coisas. A terceira coisa que aprendemos nesse texto e com a vida de Josafá, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, é não temer confiando que Deus luta por nós. Nós temos um dono, irmão. A Bíblia fala lá no livro de Isaías, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que, né? Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer que o Senhor chega para dizer: não, tu és meu, né? O Senhor disse, quando o Senhor disse tu és meu, no livro de Isaías 41, ele está dizendo assim: quando alguém te afronta, está afrontando a mim. Nós somos propriedade do Senhor, nós pertencemos a um Deus, e a um Deus zeloso, que ele diz: ai daquele que mexer com a menina dos olhos do Senhor. Quando nos afrontamos, não afrontamos, né, a nós, afrontamos ao próprio Deus, porque nós temos um Deus que nos justifica, um Deus que não dorme e um Deus que não tosquenará, um Deus que vela 24 horas a favor da minha vida, a favor da sua vida. É um Deus que chega primeiro em todas as áreas das nossas vidas. E não pense você que Deus ele não está ouvindo as afrontas, não está ouvindo aquilo que nós estamos passando.
A Bíblia diz que lá no livro de Êxodo, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que ouve e Deus é o Deus que desce. O Deus que vê no livro de Êxodo é aquele Deus que contempla tudo, né? O Deus da onisciência, onipresença, onipotência. O Deus que ouve aquilo que eu não posso ouvir, aquilo que o diabo está armando, aquilo que o inimigo tem arquitetado, mas o Senhor, ele ouve aquilo que eu não ouvo, e o Deus que desce, que está no meio de nós. E quando o Senhor desce, é aquele Deus que desce para pelejar. A Bíblia diz que no livro de Êxodo, vós calareis e o Senhor pelejará por vós. Então, quando nós buscamos o Senhor, tiramos nossos braços, o Senhor, ele entra em cena. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não temer confiando em Deus. Versículo 15, ele disse, não temais e não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele está dizendo, eles não estão afrontando a voz, eles estão afrontando o próprio Deus. Porque quando eles ameaçam a voz, eles estão ameaçando o próprio Senhor. Nós somos o povo a qual o Senhor, ele diz, ele chocou como uma galinha choca debaixo das suas asas. O Senhor, ele tem nos guardado, irmão. Louvado e exaltado. Mesmo que Josafá antes estava amedrontado, agora enche-se os pulmão de ânimo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele dá a resposta e diz, não temeis, eles não estão afrontando a vós, eles estão afrontando a mim. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos entender, irmãos, que nada nas nossas vidas, ela passa desapercebido diante do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta coisa que aprendemos aqui é tomar posição de deixar Deus agir. A gente precisa entender, irmãos, que crente, ele não é para estar andando se justificando. Nós temos um advogado. Nós temos um Deus que ele nos justifica. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 do livro 2 Crônicas, de capítulo 20, no versículo 17 é, neste encontro não tereis que pelejar, tomais posições e ficais preparados, e virdes o livramento que o Senhor vos dará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que o texto aqui ele está dizendo que o Senhor disse que nós temos que aprender a esperar Deus agir. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas temos também, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, de entender, irmão, que glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, que precisamos ficar em vigilância, em prudência. A nossa posição de continuar a buscar, de continuar a vigiar, de esperar, de continuar a orar. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. De continuar a buscar. O Senhor, ele não tira nossas obrigações. Ele disse, mas tomai as posições. Ficais parado, né? Para que a gente veja, né, o livramento do nosso Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que Deus é um Deus todo-poderoso. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o rei, glória a Jesus, maioral dos exércitos de Josafá, tinha que tomar a iniciativa de resolver tudo, contudo, para Deus agir, seria preciso, né, no total confiar. Para isso não poderiam fazer nada. Deus disse, vocês vão sair de cena e eu vou entrar em cena. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há momentos nas nossas vidas, a gente precisa entender quais são as nossas armas. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as forças, a casta demoníaca das forças do mal. A maior arma de um crente é sua sinceridade para com Deus e a sua busca ao Senhor. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós buscamos de Deus e vivemos a nossa vida em integridade, em sinceridade com Deus, nós temos resposta do céu.
Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ficarmos na posição, o Senhor disse, não, vocês vão contemplar, mas quem vai agir sou eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A quarta coisa que Josafá nos ensina, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo, é que a nossa adoração a Deus, ela não pode ser interrompida por nenhuma circunstância. Em nenhuma afronta e nenhuma adversidade das nossas vidas, nada que nós viemos passar, nós devemos interromper a nossa adoração a Deus. No versículo 18 a 19, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. E dispuseram-se os levitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta de sobremaneira. A Bíblia diz que na maior afronta deles, aleluia, eles adoraram ao Senhor com toda exaltação, com toda força. Interessante que quando nós passamos a ver essa história, o texto diz que Paulo, quando ele vai, aleluia, mais Silas, né, para Macedônia, ao libertar Pitônia, ao libertar Lídia, glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo agora é caluniado e é lançado no cárcere, é amarrado, mas ali eles prestam um culto de ação de graça ao Senhor. Eles não deixaram de adorar a Deus. Então, irmãos, nas nossas vidas, independente do que nós viemos passar, todavia nossa adoração, ela não pode depender de circunstâncias boas. O verdadeiro Pai adora o Senhor em todas as circunstâncias, mesmo porque quando nós passamos a compreender, a entender que a vontade desse Deus, ainda que nós não vemos compreender, ainda que seja caminhos dolorosos, ainda que seja não do Senhor, devemos bendizer, devemos engrandecer, enaltecer, exaltar esse Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Temos que adorar ao Senhor pelos não, pelas perdas, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vê o futuro. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra dele diz que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Que aceitamos o governo de Deus sobre a nossa vida, todavia a Bíblia diz que a vontade dele é diferente da minha vontade. O homem, quando ele julga, ele escolhe pelo coração, e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. É interessante, tem uma passagem que os magos, eles vão, segundo os estudos das estrelas, em busca do Criador. E eu amo essa passagem porque os magos levam aquilo que é de melhor. Mas quando eles se deparam na manjedoura diante de uma criança que ainda não tinha feito nenhum milagre, os magos se prostram, adoram e dizem, viemos não fazer mal, mas adoraram. Eles não adoram Jesus pelos milagres, eles não adoram Jesus pelos feitos, mas eles adoram Jesus pelo aquilo que ele já fez e aquilo que ele apresenta. Então, todavia, entendemos que o governo de Deus sobre as nossas vidas, e a palavra do Senhor vai dizer que os planos dele sempre vai ser maior. Precisamos entender e permitir que o governo do Senhor, Deus tem já um plano traçado para cada um de nós. Nós só precisamos nos lançar e confiar. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em toda circunstância, seja na enfermidade, seja na perca, seja na dor, seja na escassez, a Bíblia diz que Abacuque disse, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da salvação. Glórias é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Josafá e todo Judá ali se prostra perante o Senhor e louva a Deus. Glórias é o nome do Senhor Jesus Cristo. A sexta coisa que aprendemos desse texto e na vida de Josafá, nessa história, é que cria na promessa de Deus. No versos 20 aqui, Deus ele diz assim a Josafá,
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória é que vence o mundo e nos dá e a nossa fé. João 5:4. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: crede no vosso Deus e estarás seguro. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nas promessas. A Bíblia do Senhor diz: creia no Deus, que ele vela 24 horas por mim, por você, e está velando. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. É ele que nos guarda. Se nós pudéssemos contemplar os livramentos visíveis e os não visíveis que o Senhor ele tem nos concedido mediante a tua misericórdia. Não há causa, não há guerra, não há luta que Deus se levantando a seu favor, nós vamos sair derrotados. Porque quando Deus se levanta ao nosso favor, ele se levanta para nos dar vitória. Maior, a Bíblia diz, não tem mais ao homem, mas tem mais ao Senhor, porque ele não só tem o poder de lançar a tua alma, matar a sua vida, como lançar a sua alma no inferno. E a Bíblia nos garante que o que está conosco, o que está em nós, é maior do que o que está lá fora. Se você crer nessa palavra, se nós cremos nessa promessa, a gente vai sermos confortados no momento das afrontas. A Bíblia diz que a última resposta procede da boca de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A sétima coisa que aprendemos aqui é: lute a pena espiritualmente. No versículo 21, ali, no verso 21, e aconselhou com o povo e ordenou que os cantores do Senhor, que vestido de armamento sagrado, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvor, pôs-se o Senhor à emboscada e foram, aleluia, desbaralhados. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há coisas nas nossas vidas que ela é espiritual, irmão. A partir do momento que nós intercedemos, buscamos do Senhor, Deus é o Deus que provê, aleluia, louvado, exaltado, e vai interceder as nossas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento agora, queridos, eu quero entrar, louvado seja Deus, num propósito de oração, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, e que Deus possa, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, estar nos abençoando. Pai amado, mais uma vez, estamos neste momento em guerra, porque a partir do momento que nos prostramos a buscar a tua face, Senhor, meu Deus Pai, bem sabemos que as forças das trevas, Deus, elas se levantam. A Bíblia diz que teu filho Daniel, ao estar ali, Senhor, meu Deus Pai, buscando, Deus Pai, uma resposta de ti, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, assim, meu Deus Pai, assim pedia o anjo de descer para trazer a resposta, mas o Senhor ordenou que Miguel fosse lá, Senhor, meu Deus Pai, e lutasse para que Gabriel descesse e trazesse a resposta. Interessante que quando o anjo se apresenta a Daniel, ele disse: eu vim por causa das tuas palavras. Neste momento, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, eu me coloco como teu servo. Meu Deus Pai, e no nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu intercedo por cada pessoa, por cada participante, Deus Pai, por esta obra, na obra da restauração. Meu Deus Pai, neste momento, Senhor, eu creio na tua palavra, que tu és um Deus que cura, que tu és um Deus que liberta e que tu és um Deus que transforma.
Deus da onisciência, onipresença e onipotência, que o Senhor possa ir de encontro, Deus Pai, a vida de cada um dos teus filhos neste momento. Deus, que tuas mãos poderosas, Senhor, possa alcançar a vida dos teus filhos, que a cada, Deus Pai, petição, que cada oração, Deus Pai, apresentada, Senhor Pai, perante o Senhor, que o Senhor, meu Deus Pai, como teu cedro de justiça, pode julgá-la. Deus Pai, diante da tua presença, Deus, eu te apresento, Deus Pai, a cada um dos teus filhos, porventura, Espírito de Deus, Pai, possa estar enfermo, que nesta tarde, pelo intermédio do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que o céu possa alcançá-los, a vida dos teus filhos, meu Deus, e que o Senhor possa, sim, Deus, Senhor, colocar as tuas mãos poderosas, santas, Deus, curando, Senhor Pai, de toda enfermidade. Eu te louvo, Deus Pai, pela presidência, Deus Pai, da Giorbe, da Alporbe, Deus, por cada líder, por cada pastor, por todos aqueles que têm, meu Deus Pai, de maneira diretamente, indiretamente, se dedicado, Senhor Pai, se desgastado, meu Deus Pai, por esta obra. Meu Deus, desde já, Senhor Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus, também, por aqueles que estão, ó Deus Pai, desapercebido, por aqueles que estão, Deus, cochilando em dois pensamentos, que o Senhor, meu Deus Pai, venha lançar por terra, que esses dias seja um dia de avivamento, um dia de cura, um dia de restauração, um dia de transformação, um dia, Deus Pai, de renovo espiritual. Anima, Deus Pai Santo, aqueles que necessitam, Deus querido, Deus amado, de ser animado. Pai amado, Pai querido, nesta hora, visita, Deus do céu, aqueles que estão pensando, Deus Pai, em desistir. Meu Deus Pai, nesta hora, Senhor, eu te apresento, Deus Pai, Senhor Jesus Pai, as súplicas, as lágrimas que têm sido derramadas deste pai, desta mãe, Deus Pai, em favor desses familiares, a cada um, Deus Pai, que acredita, Senhor Pai, neste momento, esse gigante que tem levantado, essa circunstância que tem se levantada, tu és o Deus maior do que todas essas coisas. Então, neste momento, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, elevamos, Pai, eu decreto pelo teu nome, Jesus, Deus Pai, a vitória, eu decreto pelo teu nome, Deus Pai, meu Deus Pai, a libertação, a renovação, Deus Pai, diante da tua presença. Deus, visita cada templo, Pai, nesta tarde, visita cada assento, Deus Pai, vazio, que haja multiplicação, Deus do céu, Deus Pai, de salvos sobre cada congregação, sobre cada templo, Senhor. Deus Pai, vai desfazendo, que seja um tempo, Deus Pai, de santidade, que seja um tempo de restauração. Restaura tudo aquilo que necessita ser restaurado pela glória do teu nome. Em ti te louvamos, a ti bendizemos o teu nome, porque tu és o Senhor, meu Deus, sobre toda enfermidade, sobre toda adversidade. A tua palavra diz que agindo o Senhor, quem pode impedir? Deus, eu nesta hora, Senhor, levanto as minhas mãos, Senhor, porque eu creio, Jesus, que os evangelhos a qual nós anunciamos, ele não consiste em palavras persuasivas humanas, mas da manifestação poderosa do poder do Senhor. E quando a tua palavra nos garante a dizer que quando nós nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente, e se o Senhor se faz presente, este ambiente, ele é transformado, Deus Pai, pelo teu poder, pela tua glória, porque sem ti nada podemos fazer, e sem ti nada, meu Deus, subsiste. Então, nesta hora, se o Senhor se faz presente no ambiente, meu Deus Pai, a libertação, a cura, a renovo, a batismo, Deus Pai, com teu Espírito. Então, nesta hora, Deus, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus,
Deus, toma os missionários, Espírito Santo, que estão no campo. Deus Pai, Deus provedor, guarda teus filhos, Senhor Pai, nesta caminhada. Reveste com tuas armaduras, Deus de Abraão. Brinda aos teus filhos, Senhor, meu Deus Pai, com a tua armadura, para que quando os dados satânicos, meu Deus Pai, do inimigo, meu Deus Pai, não prevaleça contra eles. Nesta hora, Senhor Pai, eu venho, Deus, te pedir pelas, meu Deus, convenções, eu venho te pedir, Deus Pai, por cada trabalho, Deus, por cada projeto, Senhor Pai, dessa obra, e que a cada dia o Senhor levante, Deus Pai, homens e mulheres, Deus, comprometido com esta obra, comprometido com o teu reino, comprometido com a tua graça. Então, nesta hora, Senhor, meu Deus Pai, nos colocamos perante a tua presença, porque a tua palavra diz que quando a tua igreja se reúne, Deus Pai, devemos nos servir com os dons espirituais, a qual o Senhor tem dado. Então, nesta hora, Espírito de Deus, eu te peço, visita aqueles que necessitam. Tu conheces a nossa necessidade, tu conheces, Senhor Pai, aquilo que nós necessitamos. Então, nesta hora eu venho, Senhor, meu Deus, te apresentar este clamor, Deus Pai, diante da tua presença, porque clamor, Deus Pai, ele tem que ser do coração, da alma, mediante a grandeza do teu nome. Então, bendize e grandize o teu nome, Senhor, porque sei que o Senhor está no nosso meio, sei que o Senhor, meu Deus Pai, se faz presente sobre as nossas vidas. Então, nesta hora, Deus Pai, a cada vida aqui presente, Deus Pai, nessa live, nesse clamor, nessa batalha, nesta guerra espiritual, Deus Pai, eu não sei, mas tu és o Senhor que sabe. Então, Deus Pai, eu decreto em teu nome, Jesus Pai, a vitória. Eu decreto em teu nome minha cura. Eu decreto em teu nome a libertação. Eu decreto no nome de Jesus, Deus Pai, renovo espiritual. Eu decreto no nome de Jesus, Deus Pai, restauração espiritual. Eu decreto no nome do Senhor Jesus Cristo uma nova história, Senhor Pai, diante da tua presença. Deus Pai, diante do teu santo nome, para a glorificação do teu nome. Deus Pai, se tem mandado perante a tua presença de forma que tem te agradado, eu te suplico perante a tua graça, eu te suplico perante a tua misericórdia. Tu és o Senhor, meu Deus Pai, que rege as nossas vidas, o Deus criador de tudo, meu Deus, que há sobre esta terra, o Deus Pai, forte e poderoso na batalha. Então, Senhor Pai, atentas para as nossas súplicas, atenta, Jesus Pai, para as nossas petições. Deus, nos fortalece, nos faz andar pela vereda da tua justiça. Deus Pai, nos coloca no centro da tua vontade. Santo Espírito, permanece no meio da tua igreja, fazendo os teus milagres, as tuas purezas. Bem sabemos, meu Deus, que quem convence o homem, Deus Pai, das suas transgressões, meu Deus Pai, é o teu Santo Espírito. Então, nesta hora, eu te agradeço, meu Senhor, e já te louvamos, meu Senhor, diante do teu santo nome. Assim, Deus Pai, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Jesus. Queridos, eu quero louvar ao Senhor mais uma vez. Sou grato a Deus pela vida do pastor Ângelo, que assim fizera assim um convite. Eu sei que houve alguns contratempos, desde já eu peço perdão aos irmãos, mas é como eu disse, irmãos, a Bíblia fala que o fim das coisas é maior do que o começo dela. Mas que Deus, Ele continue nos abençoando, porque já somos abençoados. E aquilo que eu não pude expressar nessa tarde, que o Espírito Santo, ele possa expressar o nosso coração. Amados, Deus abençoe a vida de cada um. Para mim foi um prazer muito grande estar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda tenho uma dificuldade com essa questão do ao vivo, mas nós temos que quebrar, as barreiras, quebrar os obstáculos, tudo para o reino, tudo para a obra, que para ele foram feitas todas as coisas. Desde já eu louvo a Deus pela vida dos irmãos.
Peço aos irmãos que continuem orando por nós, para nós aqui, para a igreja de Camaçari, somos carentes da oração dos amados. Os irmãos também, né? Eu não tive como anotar os pedidos de oração, mas os irmãos também, se assim Deus tocar no coração e os irmãos entram no particular e solicita, né, o seu pedido de oração, e a gente vai estar orando pela vida de cada um dos amados. Que Deus em Cristo possa abençoar. Assim eu deixo a paz da igreja de Camaçari e que o Senhor possa nos abençoar fortemente no nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus e aleluia. Pastor Manuel Sarmento, Deus abençoe, saudade do Senhor. Pastor Aulei, Deus abençoe a todos que participaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui eu vou estar finalizando, já é 13h10, mas que o nome do Senhor seja glorificado.